Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Bem-vindo ao programa Roxo na Vida, a Consciência é o Caminho. Estou super feliz porque estou aqui nos estúdios de Jurerê Internacional, num lugar maravilhoso que é um bosque que se chama Amor Evílio. E hoje nós vamos fazer uma entrevista, o programa inteiro, sobre um assunto que eu particularmente estudo também, ainda não terminei o curso, mas estou aqui com uma especialista que já é formada, aliás, a primeira brasileira formada em biodecodagem na prática aqui no Brasil, se formou no Uruguai, uma grande amiga que se chama Bernadette Basqueira, que mora hoje em Curitiba, mas é aqui de Santa Catarina. E eu estou super feliz que ela veio a Florianópolis, porque vocês vão compreender hoje as dinâmicas que estão por trás das doenças. E vocês sabem que meu objetivo aqui, né, com esse programa, se é que eu possa ter algum objetivo, mas é mostrar como nós podemos evoluir a partir da autoobservação, do autodesenvolvimento e principalmente o que eu aprendi com o biodecodagem na prática é, como a Berna vai falar daqui a pouco, que o outro não existe. Tudo acontece dentro de nós mesmos. E como você pode, se o outro não existe, perceber o que você mesmo pode se curar e você mesmo pode fazer movimentos em direção à sua harmonia, à sua felicidade, à sua amorosidade, suavidade, prosperidade e tudo mais que você queira para a sua vida. Então vou começar aqui a minha entrevista com a Berna. Ela vai explicar então para a gente um pouco, a gente vai fazer 2 programas com ela. Mas esse primeiro programa eu quero apresentar o livro dela, que é um livro maravilhoso para não só para terapeutas, para quem é terapeuta também, mas para qualquer pessoa. Olha, o peixinho pulou aqui, feliz, Berna. Ai, gente, então, olha, nova abordagem terapêutica, que ela vai falar sobre a nova medicina germânica, a biodecodagem prática, o projeto Sentido, ciclos biológicos celulares memorizados e transgeracional. A gente vai dividir aqui os assuntos entre esses 2 programas, mas tenho certeza que vocês vão amar. Berna, muito obrigada por você ter vindo aqui onde você nasceu, né? Santa Catarina. Sim. Que cidade você nasceu? Eu nasci em Campos Novos. Ah, em Campos Novos. Saí de Campos Novos e fui para Cascavel com 1 aninho. Mas muita gratidão por essa oportunidade, Simone. E eu sempre trago uma frase que eu aprendi que é: as pessoas certas e os recursos necessários serão disponibilizados no momento oportuno. Apenas caminhe. E hoje nós estamos aqui porque tem algo que nós podemos compartilhar com as pessoas, algo da alma, Simone. Sim. E as pessoas não ficarem mais vítimas de se sentir que pode ser que elas fizeram algo errado na vida dela quando ela descobre uma doença, uma enfermidade, ou o que é que eu fiz para merecer isso. E vamos descobrir que nós temos um programa biológico. Então, independente de crenças, de religião, se você é vegano, ou é vegetariano, ou carnívoro, não importa. Todos nós partilhamos desse programa biológico de sobrevivência. E quem descobriu isso foi o Dr. Hammer. Ele é um médico alemão e ele tinha 5 especialidades e ele vai para a Itália com o filho e a esposa, que também era médica, e o filho dele está num barco e numa noite o filho dele acaba acontecendo um acidente lá, um príncipe italiano dá um tiro e pega na artéria femoral. E esse menino, 4, 6 meses por ali depois, ele acaba morrendo.
E o Dr. Hammer já trabalhava com pacientes oncológicos e ele desenvolveu um câncer de testículo e a esposa um câncer de ovário. E ele começou a se perguntar, mas como eu tenho uma vida tão saudável e de repente eu estou agora com um câncer? E ele começou a perguntar para os homens que tinham câncer de testículo se eles tinham vivido algum evento. E ele descobriu que essas pessoas tinham tido perdas, ou de filho, ou de neto, ou de alguém que representava um filho. Uma perda por morte, uma perda real ou também uma perda simbólica. Isso, que pode ser também até uma separação ou uma perda, outros tipos de perda até financeira, depende daí o que para ele representa. Sim. Isso. Então, como ele trabalhava também com tomografia, antes do paciente dizer onde que ele estava com câncer ou estava com uma enfermidade, ele já sabia qual parte do cérebro que tinha esse foco de Hammer e qual órgão que correspondia. Então ele foi descobrindo e foi fazendo um mapa e descobriu que os tecidos do endoderma era tudo que era vital. Então, o pulmão, então eu preciso o quê? Respirar para viver, preciso comer, preciso excretar, mas preciso também reproduzir. Garantir que a minha espécie vai continuar existindo. E quando acontece um evento nessas circunstâncias, o meu corpo, quando eu não consigo solucionar aqui fora, o meu corpo vai dar uma resposta. E então, para que servem os testículos? Armazena e produz os espermatozoides. Como o filho dele tinha morrido, era urgente que ele produzisse muitos espermatozoides para garantir que ele fosse fecundar. Mesma coisa, a esposa dele, o ovário vai produzir um óvulo por mês, mas ali eu preciso acelerar o amadurecimento para garantir que eu vou fecundar e vou ter um filho, porque aquele morreu. Como o nosso corpo é perfeito, gente, a nossa biologia, ela não está contra nós, né? Quando algo do seu corpo não está indo bem, como no caso, né, do Hammer e da esposa que perderam um filho, então ele desenvolveu câncer de testículo e de próstata, né? De testículo. De testículo e ela de ovário. Tem um código aí por trás, tem uma mensagem aí por trás que precisa ser modificada dentro dele depois desse trauma deles, né? Então ele descobriu códigos. Talvez vocês vão entender que existe um código, por exemplo, para os olhos. Para que servem os olhos? Serve para ver. Então, quando eu tenho uma conjuntivite ou um problema na pálpebra, ou qualquer problema no olho, foi algo que eu vi e não gostei, ou eu queria ter visto algo que eu não pude ver. O ouvido serve para quê? Para ouvir. Então, o código é o que é que você ouviu e não gostou. Por exemplo, no ouvido direito, para quem é destro, o que entra são as coisas gostosas. Por exemplo, eu estou aqui do teu lado, no meu ouvido direito eu acolho a tua voz, tudo que você está oferecendo para mim. E se eu fosse um bebezinho e eu não ouço, eu sinto que você está me ouvindo e você está também reconhecendo coisas minhas, e isso é muito bom. E se eu não tivesse isso, eu vou desenvolver uma otite, porque esse bebezinho muitas vezes ele quer que a mãe diga algo e ela não diz. E o ouvido esquerdo é como se fosse o ouvido do inimigo, o olho também. O esquerdo é algo que me agride, como se fosse algo que eu tenho que ficar atento. Então, quando tem brigas na família e o bebezinho tem otite do lado esquerdo, olhe para o ambiente ali. O que é que está sendo falado? Porque esse bebê está recebendo essa informação e ele não está dando conta
e o corpo vai dar uma resposta. Por isso que às vezes, quando tem situações, reclamações, por exemplo, está tendo um barulhinho aqui, se isso me molesta, me irrita, eu posso até desenvolver uma surdez, porque isso está me incomodando. Ou eu posso gerar um ruído, porque eu me sinto, talvez, de repente eu ouvia todo dia a mãe dizendo: Deus que te abençoe, minha filha, e não sei o que. Eu me ligava e de repente ela não liga mais. Eu posso desenvolver um ruído para abafar também essa falta. Então eu crio um barulho para esse tipo de informação que não está vindo mais. Ou seja, todos os sintomas que você tem, que pode parecer algo simples, né? Ah, eu tô com dor no joelho agora. Ah, mas eu tô com dor no joelho porque eu bati meu joelho não sei aonde, né? Tudo bem, vai passar. Mas você pode ter uma doença crônica, você pode ter uma doença aguda, algo que você fala assim: ah, mas do nada apareceu uma apendicite, né? Ou do nada travou minha coluna, né? Ou do nada apareceu um zumbido no ouvido. Nada é do nada. Nada, é o corpo dando uma solução. Então, a doença, Simone, como era concebido antes, não é mais um problema. Por exemplo, agora, nessa época de pandemia, está tendo muitas pessoas que estão tendo problema do fígado com gordura ou tumores no fígado. Por quê? Porque tem uma memória. Para que serve o fígado? O fígado tem centenas de funções, mas uma delas é armazenar nutrientes, filtrar. Então, se na minha vida eu não estou conseguindo filtrar coisas, transformar, ou eu não estou tendo comida, o meu fígado vai dar a solução. Ele pode criar um tumor ou armazenar uma gordura para garantir que eu vou sobreviver. E aí as pessoas vão pensar o quê? Que elas estão morrendo, mas não, é o corpo dando uma solução. Porque se eu não tenho alimento aqui fora, mas pode ser simbólico, Simone. E é bem interessante que para o nosso inconsciente tudo é real. Por isso que a gente não podemos ficar falando coisas que dê essa ideia que seja real, por exemplo, brincadeiras, porque o nosso inconsciente vai captar como real. Então, o nosso inconsciente, para ele, tudo é real e tudo é aqui e agora. Se aos 3 anos você viveu uma situação de abandono, quando você vive alguma situação, que nós vamos atrair esses programas, quando foi baixado um programa, nós vamos sempre atrair pessoas e situações conforme aquela matiz, aquela Isso tonalidade. Eu gostaria que você explicasse. Por exemplo, existe um conflito, gente, que é um conflito programante e um desencadeante. Queria que você explicasse isso. Porque tudo na nossa vida acontece, né? Por exemplo, coisas que às vezes a gente acha besteira, como você falou, do me sentir abandonada, né? Tem gente que de repente começa a se relacionar afetivamente e já começa a entrar numa neurose de: ai meu Deus, e se a pessoa for embora? E se ela me abandonar? E daí ela fala: não, mas essa pessoa é que não servia para mim. Muda para outra pessoa. E daí vem a mesma sensação, né? Ou pessoas ciumentas, enfim. Geralmente, esse é um conflito que é desencadeante porque existe algo na infância, como se a pessoa ainda continuasse agindo como aquela criança daquele momento. Então, eu queria que você falasse um pouco, Berna, da linha do tempo, porque muita gente fala: ah, mas eu era criança, está lá no passado, o que isso tem a ver? Então eu queria que você falasse, existe linha do tempo, existe passado, presente, futuro? Então, para o nosso inconsciente, tudo é aqui e agora. E se você está atraindo uma situação nesse momento, não é nesse momento que está acontecendo. Então nós podemos ter um programa de injustiça, um programa de abandono, um programa de escassez, um programa de rejeição.
tudo aquilo que te perturba e que te deixa, que você não se sente bem, em algum momento, pode ser no momento da tua concepção, especialmente até os 3 anos, pode ser eventos que aconteceram com os pais ou com os teus ancestrais. Vou dar um exemplo de um senhor que me procurou com câncer de próstata. Para que serve a próstata? A próstata, então, sempre temos que perguntar, cada órgão que nós temos um conflito, um problema, para que serve? A próstata, ela produz um líquido que faz o quê? Que vai proteger os espermatozoides e também vai dar fluidez para levar os espermatozoides. Então a palavra é proteção. E os espermatozoides significa descendência. E esse senhor, o que desencadeou? Ele se separou da esposa, trancam todas as contas bancárias dele, ele tem 2 filhos, os filhos não falam mais com ele e os netos também. Então ele tinha uma afinidade muito grande, ele cuidava, ele protegia os netos e também era um super paizão. O que aconteceu? Quando ele se separa, ele abre o celular e tenta falar com os netos e está bloqueado. Ali aconteceu, e agora? E o câncer, Simone, tem uns códigos que é identificação. Então, se você se identifica com a sua profissão ou com uma função, por exemplo, você como consteladora, como apresentadora, e se de repente você não tiver mais isso, ou eu posso me identificar com o papel de mãe, ou meus filhos crescem, ou vão embora, se mudam de cidade, e se eu não tenho mais essa função, então o que eu sou? Esse código do câncer é identidade, identificação, segundo, sem limites. Porque quando o câncer vai tomando, vai se desenvolvendo, ele pode invadir outros órgãos. Então, na minha vida, o que é que aconteceu que eu me senti invadida, sem limites? E outra, o que eu quero que seja eterno? Porque as células do câncer se comportam, elas não morrem. Então, como ela se comporta é porque aqui fora eu não estou conseguindo ter o meu papel de mãe para ser eterno, o meu corpo vai dar essa solução. Então as minhas células vão ser eternas. E nesse caso, esse senhor queria que a função de pai e de vô fosse eterna. Então o que desencadeou? A separação da esposa e o bloqueio dos netos. E vamos lá no programante, ele se sentia que ele não era protegido pelo pai. E também tinha esse abandono. Então, o programante, gente, é o primeiro evento que ele já sentiu isso, né? Como a Berna disse, às vezes do 0, né, aos 3 anos, mais ou menos, mas pode ser um pouco mais também, mas... Sim, toda vez que acontece a primeira vez. Simone, por exemplo, quando nós temos a primeira experiência sexual, claro que sempre é uma coisa, tanto para o homem como para a mulher, biologicamente é uma coisa doída, mas se for com amorosidade, já é um trauma isso. E você imagine se for uma coisa violenta. Então, baixe um programa. A primeira experiência que você presencia ou você tem uma morte, cada vez que você vive uma experiência pela primeira vez, é baixado um programa. E esse programa é como um celular. Você compra o celular, baixa vários programas, vários aplicativos e ele vai ter essa função. E como, quando você disse essa linha do tempo, então vamos ver o que foi. Quando que apareceu o câncer? 6 meses, 9 meses...
O que aconteceu aí, onde você se sentiu que algo que você queria que fosse eterno, algo que você se identificou e que para você era essencial e que foi sem limite, então a pessoa vai dizer, ah, aconteceu isso. E a partir dali, nós vamos caminhando até chegar no programante. Porque quando acontece o programante ou também o desencadeante, nós vivenciamos uma experiência e não conseguimos colocar para fora essa emoção. Então ela fica armazenada no nosso corpo. Então o nosso corpo fala do que nós vivemos, Simone. Você pode ver, conforme a mente da pessoa molda o corpo. Até na aparência de um evangélico, se você vê, você não precisa dizer, ah, você é evangélico, o corpo dele mostra. Quando você vê uma pessoa toda tensa, você sabe que essa pessoa, a forma como o corpo está manifestando, está mostrando que ela está, que as células estão dizendo, tem algo aí que você carrega. E o nosso corpo, então, cada tecido tem uma função. As mamas servem para quê? Para alimentar, nutrir e proteger. Quando eu não consigo aqui fora nutrir e proteger alguém, as minhas mamas podem dar essa resposta. Por isso que muitas vezes, então aí entra a questão da lateralidade também, mulheres, porque também tem homens que desenvolvem o câncer de mama. Quando uma mulher destra tem um câncer na mama direita, é porque ela vivenciou um evento que foi traumático, inesperado, e ela não conseguiu encontrar uma solução satisfatória. E essa mama vai fazer o quê? O código dela está relacionado a tudo que não é mãe e filho. Pode ser marido, pode ser pai, irmãos, alguém do trabalho, amigos. E na mama esquerda é mãe e filho. Digamos que eu perco a minha mãe morre e eu me sinto que eu não posso me nutrir e me cuidar, eu posso desenvolver um tumor na minha mama, para quê? Para que eu possa me nutrir disso. Então, sabendo cada tecido, para que serve o joelho? Se eu tenho uma situação que eu estou o tempo inteiro tendo que me ajoelhar, me submeter, o meu joelho vai dar uma resposta. Para fazer o quê? Pare. Então, poderíamos voltar para o nosso corpo e dizer o quê? O que você está me comunicando? Faz silêncio no teu corpo e escuta-te. Há uma verdade escondida dentro de ti. Uma verdade sem palavras. E quando nós vamos ouvir essa verdade sem palavras, nós vamos saber o que aconteceu. E muitas vezes o fato só de você tomar consciência, você diz, opa, mas eu agora estou aqui num outro momento, não preciso disso. Sim. Que é o caso, às vezes, de uma criança que vivencia, como a gente falou, né, de uma pessoa que fala, eu tenho medo de ser abandonada. Uhum. Então tem crianças, tem adultos que continuam com esse padrão infantil, porque se hoje alguém que você ama se afasta de você, você como adulto dá conta, né, de vivenciar esse afastamento. Essa pessoa, né, é uma pessoa que não vai ser, vamos dizer assim, como a mãe ou o pai, naquele momento que se afasta de você, eu posso morrer de fome, ninguém vai cuidar de mim, ninguém vai trocar minha fralda, ninguém vai me dar amor. Uma criança tem dificuldade de lidar com isso, mas um adulto, ele tem facilidade para lidar com isso. Facilidade, eu digo, ele tem condição, tem recursos. Por isso que eu queria que você falasse como é, então, a terapia de biodecodagem. Aliás, quero agradecer muito a Cíntia Chiarelli, né, do Instituto Chiarelli, que trouxe
o Christian Flechet, que é quem fez o download, né, da biodecodagem, um francês. Quero agradecer muito a ele, aos professores, né, também do Instituto Chiarelli, que são tão maravilhosos. Como é feito tudo que você está ensinando, Berna, é tão rico, porque as pessoas podem começar agora elas mesmas perceberem os códigos, né? Se dói a cabeça, se dói o joelho, se dói a coluna, enfim. Aqui no livro, né, da Berna, a Nova Abordagem Terapêutica, é um livro maravilhoso, ela facilita muito todas essas explicações aqui, todo mundo devia ter isso em casa, né, para ler. E como funciona essa terapia? Por exemplo, um problema de pele. Agora também com a pandemia está tendo muito problema de pele. Por quê? Porque nós não conseguimos mais abraçar. É o maior órgão do nosso corpo, então é o que chega primeiro. Quando eu chego aqui, eu sinto o ambiente, você pode me abraçar, então eu me senti acolhida. E hoje as pessoas chegam perto e eu posso, não posso, mas só dá aquela... E isso, o nosso corpo, ele precisa o quê? O toque vai relaxar, o toque acalma. É o que o bebê recebe desde pequeno. Então, se eu não estou tendo esse toque, o que pode acontecer? A minha pele pode descamar, pode sair para que fique mais vivo. Então, o contato seja maior. Por isso, dessa questão dos problemas de pele agora também. Sim. Então, gente, a biodecodagem na prática, a Berna é terapeuta, né? E a biodecodagem na prática não substitui a medicina, né? A gente não está aqui competindo com a medicina, nem brigando com a medicina, muito pelo contrário, ajuda os médicos, essa técnica, essa terapia, realmente achar uma solução, né? No próximo programa a gente vai falar sobre soluções, a importância da nossa postura perante a vida para que a gente não adoeça. Então eu queria finalizar aqui com a Berna, dando essa dica terapêutica, né? Eu indico a Berna para todo mundo, para os meus amigos, para os meus pacientes, né? Que possam realmente fazer esse trabalho com ela, porque ela é precisa, amorosa. Então você pode se abrir, eu mesma me trabalho com ela, né? A gente pode se abrir e ficar à vontade, porque realmente tem uma amorosidade muito grande de receber a nossa dor, para que isso possa ser transformado num novo valor, para que possa ser transformado numa força e principalmente numa consciência e transcendência espiritual, que é para isso que a gente veio aqui, para a gente aprender mais sobre o amor. Berna, você começou com uma frase maravilhosa, e o meu programa sempre tem uma frase de cura no final, e eu queria que você repetisse a frase que você começou o programa. Então, se você está entrando em contato com esse programa, as pessoas certas e os recursos necessários serão disponibilizados no momento oportuno. Apenas caminhe. Saiba que é um programa biológico. Se você está com alguma enfermidade ou está com alguém, é só um programa e você pode ressignificar isso. E esse programa veio para trazer alguns esclarecimentos aí. Simone, muita gratidão por essa oportunidade. Berna, eu que agradeço por você ter vindo de Curitiba até Florianópolis, para que a gente pudesse, agradecer o que a gente recebeu, né? Verdade. O que a gente tem recebido. Porque, gente, ter consciência nos dá uma paz de espírito, porque a gente sabe que tudo o que acontece vem para o nosso bem, inclusive um sintoma, inclusive uma doença. A gente primeiro tem que acolher para saber entender, como a Berna explicou aqui tão maravilhosamente bem, qual é o código que está por trás. E todos nós hoje temos esse recurso, porque o Dr. Hammer, esse alemão, começou esse trabalho e outros vêm seguindo, aprimorando, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila e uma vida mais saudável em todos os níveis. Então, gente, um grande beijo a todos vocês, excelente semana e até o próximo programa.